O nome dessa mensagem é Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Colossenses capítulo 1, do versículo 24 ao capítulo 2, versículo 5. Eu não vou passar muito tempo pressionando do versículo 24 ao versículo 29, porque eu já fiz isso da última vez que eu preguei em Colossenses. A minha ideia é só criar uma plataforma para o que se segue, que é o capítulo 2, versículo 5. Eu não sei se foi gravado, mas se foi gravado, você provavelmente deve encontrar no YouTube, versículo 24 ao versículo 29. A minha intenção essa manhã é dizer que para ser missionário não serve qualquer um. Não serve apenas vontade de entregar a sua vida por uma cidade. Para ser missionário não serve apenas um desejo grande de ver as pessoas se rendendo a Jesus. Eu quero te falar essa manhã de pequenas igrejas e grandes negócios. Eu vou ler o texto, é uma tradução minha, apoiada no Douglas Moore e no Lightful, e eu gostaria que você acompanhasse com atenção, olhando para a sua Bíblia. Agora me alegro nos sofrimentos por vocês e completo o que resta dos sofrimentos ou das aflições de Cristo Jesus em meu corpo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, é um eco do versículo 23. De acordo com a dispensação de Deus dada a mim, para vos proclamar ou tornar plena a palavra de Deus entre vocês. O que é isso? O mistério, versículo 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Agora, aprove a Deus revelar, manifestar aos seus santos, ou ao seu povo, os quais Deus deseja tornar conhecida qual é a riqueza da glória deste mistério entre aqueles que não são judeus, os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós proclamamos e advertimos a todo homem, ensinando a todo homem com toda a sabedoria, a fim ou com propósito, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para o qual eu me esforço lutando, agonizando, batalhando e trabalhando, segundo a sua força poderosa que opera em mim, com poder. Capítulo 2. Tenho vontade e desejo que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia, por todos os quais ainda não viram a minha face em carne ou a minha aparência face a face, a fim de consolá-los os vossos corações e uni-los em amor, para que alcance toda a riqueza do pleno entendimento, para que conheçam o mistério de Deus, Cristo. Nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento oculto. Digo isso para que ninguém vos engane com faláciazinhas ou conversinhas, com argumentos que só parecem convincentes. Pois se estou ausente em carne, com certeza
Em espírito estou com vocês, e alegro-me, vendo a ordem de vocês e a firmeza da fé de vocês em Cristo Jesus. Como eu trabalhei com evangelismo, fui um missionário urbano, esse tipo de coisa, normalmente eu ouvia muita gente, não era só jovem, dizendo que queria entregar a vida para Jesus em algum lugar, e queria ser missionário em algum lugar, ou que queria ser pastor. E todos esses desejos são válidos. Nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. A questão é que essas frases nunca vinham seguidas de uma intenção real, de primeiro se preparar para depois ir. Então, praticamente todo o contato que eu tive com alguém que desejava ser missionário era alguém simplesmente que amava, de alguma maneira, fazer algum trabalho de caridade. Normalmente nunca partia de um desejo profundo de tornar Cristo conhecido, amado, desejado e adorado. Normalmente sempre era um desejo parecido com o que as organizações filantrópicas fazem. Quase nunca era alguém que tinha conhecido o Cristo das Escrituras e desejava torná-lo conhecido e amado. Quase sempre era alguém que queria ser pastor porque era a quinta geração de pastor. Ou quase sempre era alguém que queria ser pastor porque na mente dele ele considerava que isso era uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Mas quando eu olho para esse texto, não é isso que eu encontro. Primeiro, nós estamos falando de uma comunidade que não é rentável. Colossos não era rica. Na verdade, se nós fôssemos atualizar de uma maneira que você entendesse aonde estava Colossos, era mais ou menos como se a gente falasse que Colossos era uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Resumindo, os megas missionários, os megas pastores nunca iriam lá. Mas lá teve um homem chamado Epáfras, homem fiel na palavra de Paulo, um ministro fiel. E esse homem pregou com tanta eficácia que lá nós temos uma comunidade aonde Paulo pode dizer, capítulo 2, versículo 5, eu me alegro vendo que está a ordem de vocês e que a fé de vocês está firme em Cristo. Ou seja, Epáfras é fiel porque ele produz uma comunidade madura. Não se trata de quanto Epáfras arrecadou para a comunidade. Não se trata do quanto Epáfras tornou a comunidade proeminente. Se trata do quanto Epáfras preparou aquela comunidade para quando as heresias chegassem. Na mente de Paulo, na mente do autor bíblico, fidelidade do ministro não está ligada a resultado, está ligado a eles são fiéis a Cristo ou não. E o texto que nós encontramos, meus irmãos, é fenomenal. Eu queria pressionar alguns versos com vocês, mas eu não tenho tempo para isso. Olhe para o versículo 25. Paulo diz que ele se tornou um ministro, mas ele não se tornou um ministro sozinho, foi o próprio Deus quem ordenou. E nós encontramos isso no Novo Testamento inteiro. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 14, vai dizer que o Espírito Santo disse, separe-me Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, para a obra do ministério. Atos capítulo 20, a partir do versículo 22, vai dizer a mesma coisa. Paulo vai dizer que é o Espírito Santo que coloca presbíteros na igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que é o próprio Deus quem ordena pregadores. E eu poderia ficar falando um monte de texto, mas a questão é o seguinte,
Deus é quem ordena pregadores, sejam eles fixos na igreja local, ou seja eles aqueles que vão pregar o evangelho para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus de Nazaré. Para Paulo, está claro, só existe um ministro fiel aonde o próprio Deus colocou as mãos. Mas Paulo vai explicar isso um pouco mais. Eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus a mim atribuída. E Paulo diz, para vos proclamar plenamente a palavra de Deus. Paulo restringe ao ministro ordenado por Deus. Irmãos, é um grande privilégio ter sido ordenado pelo próprio Deus. Só que isso não é uma carteirinha de crente mais espiritual. Ser ordenado por Deus é uma responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Não importa o quanto eu sou legal depois do culto ou faço um bom churrasco. Não importa se eu sei fazer obra ou não. Importa se eu sei expor o texto claramente. Paulo diz que a fidelidade do ministro está ligada como ele maneja a palavra de Deus, como ele entrega o alimento ao rebanho de Deus, como ele protege o rebanho pelo qual Cristo derramou o seu sangue. O check-in, a aprovação do ministro está ligada. Ele prega a palavra de Deus com fidelidade ou não? E eu queria pressionar mais esses versos, mas eu não tenho tempo. E Paulo vai dizer o que significa proclamar plenamente a palavra de Deus, e ele vai continuar o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Versículo 26. Agora, aprove a Deus manifestar ou revelar aos seus santos. Os quais Deus deseja tornar conhecido qual é a riqueza da glória deste mistério. Pequenas igrejas, grandes negócios. Paulo diz que existe uma riqueza. Qual é a riqueza da glória deste mistério? O que os pregadores fazem aqui ou no sertão do Brasil, do Iapoque ao Chuí, é levar um tesouro aos homens. Não importa se eles têm prata ou ouro, não é desse tesouro que eu estou falando. Não é desse tesouro que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está te falando que os pregadores de igrejas locais ou os missionários sem fronteiras, o tesouro que eles levam é um mistério que esteve revelado, esteve oculto, mas agora foi revelado. E Paulo vai dar nome ao mistério. Paulo não nos vai deixar no oculto. Ele vai dizer, o mistério entre os gentios, ou a riqueza deste mistério entre os gentios é Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que que esse mistério é um tesouro para Paulo? Porque Paulo considera que esse mistério é a única solução para os homens. Parte B do versículo 27. Este mistério é Cristo em vocês, a esperança da glória. Para Paulo, o evangelho é glorioso, o evangelho é um tesouro, porque ele está como aquela história de Mateus, do capítulo 23 e versículo 43, um homem saiu num campo e aí, tendo achado um tesouro, ocultou, foi, vendeu tudo que tem, voltou, comprou o campo e se alegrou. Para Paulo, quando nós encontramos o tesouro do evangelho, não é profunda depressão. Geralmente, quando eu vejo as pessoas convertendo aquelas que têm mais dinheiro ou mais recursos, parece que é um pesar completo encontrar Jesus. Parece que a carreira é um negócio fabuloso demais diante do Filho do Homem.
Mas eu não consigo olhar para as Escrituras quando Jesus encontra o jovem rico, quando Jesus conta a parábola do homem que achou um tesouro no campo, eu não consigo ver que o ser humano, quando encontra a verdade do Evangelho, vê-a com pesar. E eu não estou negando que a porta é estreita e é apertado o caminho. Eu estou dizendo que o texto sagrado diz que o homem que encontra o Evangelho encontra um tesouro. E aí eu me pergunto, nós olhamos para a verdade do Evangelho como aqueles que encontraram um tesouro? Diante da exposição verdadeira da palavra, os nossos corações queimam realmente, ou nós estamos aqui só para criticar as igrejas da teologia da prosperidade e dizer que eles vibram muito? Agora a minha pergunta é, se nós temos o evangelho verdadeiro, por que não temos entusiasmo nesse evangelho? Por que os nossos corações não vibram? Por que os nossos olhos ainda estão secos? Porque nós gostamos de dizer que eles estão chorando por um evangelho falso, que eles se alegram por uma coisa que Deus não prometeu. A minha pergunta é, se de segunda a segunda a pregação é fiel, por que você não é mais feliz, cristão? Por que você não é mais satisfeito em Deus? Por que nós nos juntamos com os ímpios para falar que os pastores roubam? Quando Paulo escreve a gente, eu não consigo ver isso. Eu consigo ver um homem aprisionado. Eu consigo ver um homem em cativeiro que ama o evangelho de Deus. Mas eu preciso andar com o argumento. E Paulo volta para a questão do ministro fiel, do missionário aprovado. Versículo 28. A qual nós, o evangelho, o qual nós proclamamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. Você está vendo aqui sinais? Fazer sinais de domingo a domingo? Campanha de domingo a domingo? Pisca-pisca, fumaça. Mais um culto legal para os jovens virem para a igreja. Paulo está dizendo, o trabalho do pregador fiel é proclame a palavra com fidelidade, adverta os homens a não irem ao inferno. Deus não estará lá em amor. A nossa teologia do inferno só serve para culpar um monte de gente. Não cria nada de expertise e de evangelismo no nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos que o inferno existe. Nós dizemos que as pessoas vão para lá, mas nós não pregamos o evangelho ao mundo. O que isso quer dizer? Nós não nos importamos com aqueles que estão indo para o inferno. Porque se o inferno fosse real para a gente, nós estaríamos saqueando o inferno. E eu sei que outros pregadores já disseram isso, desse cristianismo nominal. É o cristianismo que nós conhecemos. Nós temos a mente cheia de teologia, nós temos a mente cheia de informação, mas os nossos pés não são formosos, os nossos pés não anunciam nada. Mas Paulo vai pressionar mais. Nós ensinamos a todo homem com toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. De segunda a segunda, os missionários precisam
advertir e ensinar, a fim de apresentar homens, mulheres, crianças e idosos perfeitos em Cristo. Não adianta ser cópia do pastor. Não dá para dar carteirada no céu. A fim de que entremos no reino de Deus, carecemos, precisamos nos parecer com Jesus de Nazaré. A única ponte entre homens e Deus. O único nome dado aos homens, que importa que eles sejam salvos. Esse é o trabalho de Paulo, esse é o trabalho de Epáfras, esse é o trabalho do Mateus, esse é o trabalho de todo pregador. Apresentar homens perfeitos em Cristo. Filipe pregava no último domingo. E aquele texto maravilhoso de 2 Coríntios sempre ecoa. Cristo se tornou sabedoria, justificação, santificação e reconciliação de Deus para nós. Por que não estamos correndo atrás de Cristo? Se Ele é tudo o que a Bíblia diz que Ele é, por que nos contentamos com o Evangelho meia boca? E eu não estou pregando sobre superpastores e supermissionários. Esse não é o ponto de Paulo. Paulo precisa pressionar a verdade. Logo após ele vai falar dessa realidade. 29. Parece que quando Paulo está falando desse tipo de pregador e desse tipo de missionário, ele está falando de um cara extraterrestre, de um super-herói do qual ninguém consegue alcançar. Mas leia comigo o versículo 29, meus irmãos. Para o qual eu me esforço lutando. Existe a responsabilidade do pregador. Tem o esforço do pregador. Como dizia o pregador antigo, trabalhe muito na leitura e ore. Como diria Pedro em Atos capítulo 6, nós precisamos nos dedicar à oração e à leitura. Mas Paulo não faz isso sem contar com o poder de Deus. Versículo 29, para o qual eu me esforço lutando, segundo gostaria que todos nós lêssemos isso. Para isso eu me esforço lutando conforme que atua. Todo o trabalho do pregador, do missionário é inútil se ele não é completamente dependente do poder do Espírito Santo. Eu estou com o Leonardo de Ravenhill. Um pregador que não ora, não vale um vintém. Não vale uma goiaba podre. O grande Paulo, meus irmãos, confiava plenamente no poder do Espírito Santo. E agora ele vai tornar um negócio pessoal, e aqui eu caminho para o fim, impressionando completamente o capítulo 2 até o versículo 4. Ontem eu aprendia sobre ter uma mente cheia e um coração também. De não me tornar um pregador, um pastor, um presbítero que tem a mente cheia, mas o coração oco. E quando eu leio esse texto, eu vejo um pregador cheio do conhecimento de Deus e cheio de amor pela igreja. Olha como ele começa. Capítulo 2, versículo 1. Eu desejo, portanto eu desejo que vocês saibam que eu tenho lutado, o quanto eu tenho lutado por vocês. E não somente por vocês, mas pelos que estão em Laodiceia. Por todos que não me viram face a face.
Pregadores precisam se importar com como eles comunicam a palavra de Deus. Por que Paulo se importa tanto com essa igrejinha pequenininha, que ele nunca viu, meus irmãos? Porque Paulo está preso. Se os estudiosos mais recentes estiverem corretos, Éfeso foi a pior prisão de Paulo. Por causa de 2 Coríntios. Por que esse homem está lutando com feras? Por que esse homem desistiu da própria vida? O sofrimento foi tão grande em Éfeso, que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, a ponto de desistirmos da própria vida. Por que um homem que está sofrendo tanto permanece se preocupando com uma igrejinha no meio do interior? Porque o maior negócio da terra é a igreja. Porque a igreja produz um tesouro que as traças e a ferrugem não podem corroer. Porque a igreja produz no coração dos pecadores união de novo com seu Criador. Porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a última pilastra que sustenta um mundo quebrado. A igreja ainda é o único meio da salvação chegar nas trevas. Versículo 2. Para consolar os vossos corações, uni-los em amor. Perceba, Paulo com todo carinho, lembrando a igreja do amor dele, do carinho dele, mesmo sem vê-lo. Essas duas coisas precisam estar unidas no missionário e no pregador. Uma boa teologia. E o Paul Washer está certo. Volte para... Você quer ser missionário? Volte para o seu quarto. Busque a Deus em oração. Compre poucos e bons livros. Memorize capítulos da sua Bíblia importante. Conheça Jesus de verdade e depois vá. Só depois. Versículo 2. Consolar os vossos corações. Os pregadores precisam consolar corações. Os pregadores precisam dizer, não se mate. Não se mate. Não definha a sua vida. Entregue seus sofrimentos na mão do seu Senhor, que sofreu na cruz sem ser pecador. Os pregadores precisam entrar nas trevas. Eles precisam dizer, a vida muda em 5 anos. Eles precisam dizer, a escassez está hoje, amanhã, semana que vem, as dívidas podem ir embora. Eles precisam dizer, ainda que você morra, não morrerá eternamente, mas viverá em Cristo. O câncer não é o fim. Os pregadores precisam ir para o sertão. Com pão? Precisam. Mas mais do que isso, eles precisam chegar lá e dizer, eu vim vos trazer o pão da vida. Eu vim vos trazer o pão da vida. Os pregadores precisam lutar pela unidade da igreja. Unidos em amor. Os missionários precisam lutar pela unidade do pequeno grupo que ele conquistou no campo missionário. Paulo, por que tudo isso? Para que alcancem toda a plenitude do conhecimento. Para que conheçam o mistério de Deus.
Olha como é que Paulo se importa da igreja ser saudável. É uma preocupação latente, real, pulsante, vibrante no coração do apóstolo. A igreja precisa transbordar do conhecimento de Jesus. Não dá para ser fiel nos dias sombrios sem conhecer e amar Jesus. Paulo, me dá um motivo, porque você está desesperado para que o mundo conheça Jesus de Nazaré, Paulo. Versículo 3. Nele, em Jesus de Nazaré, todo o tesouro, toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento oculto. Se você botar o seu dedo e continuar descendo até o versículo 9, você vai ver que Paulo vai dizer: em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E já estava lindo e magnífico até aí, mas aí ele vai compor o versículo 10. E por estarem nele, em Cristo, vocês receberam a plenitude. Nas palavras do apóstolo, ainda buscamos ser felizes a qualquer custo, conhecimento da vida a qualquer custo, satisfação a qualquer custo. Porque não desfrutamos da realidade. Em Jesus, a plenitude da divindade. Aqueles que estão em Jesus foram completamente cheios de toda a plenitude de Deus. Não jejue para comprar Deus, jejue para se relacionar com Ele. Não ore tentando convencer a Deus de que sua sabedoria é maior do que a dele. Diga a Ele: Senhor, eu estou diante de Ti porque eu só confio em Ti. Eu não tenho como barganhar contigo. Eu não tenho o que te dar. Mas é justo que Tu seja misericordioso, porque Tu és um Deus misericordioso. É justo que Tu me ame, porque Tu és um Deus de amor. Nas palavras do apóstolo, os crentes precisam desfrutar de estarem em Cristo. Caminho para o fim. Versículo 4. Digo isso para que ninguém vos engane, com argumentos que só parecem convincentes, só com aquelas faláciazinhas. Um testemunho aqui, falo do meu cachorro lá, uma experiência de vida no domingo. Você precisa de Jesus de Nazaré todos os dias. Não se conforme com um púlpito vazio. Negativo. Paulo diz que ele é um ministro. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo vai dizer que ele é um ministro da nova aliança. O escritor de Hebreus vai dizer que quando Moisés tira o povo do Egito, numa aliança mediada por anjos, muitos pereceram, muitos caíram no deserto. Eles viram um milagre dia e noite e eles pereceram. Vocês ouviram sobre a rebeldia do povo? Eles viam milagre todos os dias. Meus irmãos, uma sandália durou 40 anos. Eles viram o que nós nunca vimos. Mas todos eles, apenas Josué e Calebe, todos eles pereceram porque continuaram rebeldes. Milagre de segunda a segunda não quebra o seu coração de pedra.
Lembra da conversa do rico e do Lázaro? O rico disse: ei, meu pai Abraão, envia alguém aqui dos mortos para falar com eles, então eles se arrependerão e não virão para cá. O que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam a pregação e se convertam, porque ainda que um morto ressuscite, eles não crerão. Não tenha o coração duro, como o povo que pereceu no deserto. Porque o escritor de Hebreus vai nos alertar no início do capítulo 2. Ei, se eles, que tinham uma aliança gloriosa, mas inferior, foram julgados e pereceram todos no deserto, quanto mais nós que tivemos a revelação do Filho de Deus. Cuidado que ninguém vos engane, com argumentos que só parecem convincentes. Paulo termina: se, pois, estou ausente em carne, em corpo, contudo, de fato, eu estou presente em espírito. Percebe que o pregador, o pastor, o missionário, ele tem que estar pronto e presente diante do rebanho e de Deus, cuidando e zelando do rebanho. Não é ir para algum lugar e falar de Jesus e esquecer aquele povo. É cuidar daquele povo. Paulo termina: alegro-me vendo a ordem de vocês e que está firme a fé de vocês em Cristo. Vocês perceberam quantas vezes Paulo falou em Cristo nesse texto? Meus irmãos, como os antigos, o dia da ressurreição, o domingo, é o dia que nós temos mais proclamação do Evangelho, domingo e à noite. Nós precisamos ter o desejo de encontrar aqui nesse lugar a voz de Deus audível. O culto não pode ser mais um peso. Para Paulo, quando as Escrituras estão abertas, é a única maneira de você ser restaurado, consolado e fortificado. Que em Cristo, e somente em Cristo, o pregador consegue te tirar desse abismo e desse poço onde você está. Que somente em Cristo os homens podem, nas palavras de Paulo, serem apresentados perfeitos. Que nenhum de nós caia no engano de que existe perfeição para a vida humana sem Jesus de Nazaré. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu vos dei a tua palavra, assim como tu recebeu do Pai e as deu a nós. Ouvi o teu servo João, que te viu, que as mãos dele apalparam, com respeito ao verbo e à palavra da vida. Eu não confio em nenhum ministro que não te conheça e não te torne conhecido, famoso e adorado entre os homens. A minha oração essa manhã é que voltemos a ver a igreja como, embora pequena, em muitos lugares, como um grande negócio, não porque seja rentável, mas porque a igreja ainda é o único meio aonde o Senhor é proclamado, anunciado, ensinado todos os dias. Nós oramos para que o Senhor ainda envie trabalhadores a searas, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, dependentes de ti, mas que trabalham, que se esforçam a pregar o Evangelho. Sustenta a tua igreja, Senhor, com o teu poder. Sustenta os pregadores com a tua glória, como diz Paulo. Que o Evangelho cristalino e puro, a única esperança para homens pecadores, seja anunciado até que o Senhor venha, Jesus. Amém.